Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos. Chegamos na lição final de nosso trimestre, onde nós vamos tratar da lição de número 13, que traz como título Ética Cristã e Rede Social. O nosso texto está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós vamos estudar sobre redes sociais e uma oportunidade para o Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe, Provérbios capítulo 4, versículo 10 a 15, onde vai falar sobre a instrução no caminho da sabedoria. Hoje é a nossa aula sobre exatamente rede social e uma oportunidade de pregar o Evangelho. Amados irmãos, estamos deveras alegres por essa oportunidade de trazer um subsídio complementar à aula de número 13. Hoje nós vamos tratar sobre rede social e também um meio de comunicação excelente para a propagação do Evangelho. Como nós temos um texto bíblico em Provérbios, capítulo 4, nós também vamos alargar o texto, buscar Provérbios, capítulo 1, versículo de 20 em diante. Então nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a sabedoria que está em Provérbios, ela está lá de uma maneira profética. Porque o Antigo Testamento é sombra das coisas que havia de vir. Então, a sabedoria que clama amplificadamente nas ruas mais concorridas da cidade, ela que clama exatamente nas encruzilhadas, esta que é a voz do Evangelho, que é chamada de sabedoria, em Provérbios 1, versículo 20, certo? O que é isso? É que a sabedoria, ela é o Evangelho, ela é o próprio Cristo. E segundo nós temos notícia em Provérbios capítulo 1, ela tem que ser anunciada aonde tiver gente, seja pouca ou seja muita. Por isso que quando se trata de ambientes com maior número de pessoas, por exemplo, nas ruas mais concorridas da cidade, também o Evangelho é prioritário levar esse Evangelho para estas ruas mais concorridas nas cidades, onde tem comércios, onde tem muitas pessoas. E também nós podemos ver, amados irmãos, que há um trabalho missionário na Igreja do Senhor que é levar as boas novas. E isto só pode ser feita aonde tiver pessoas. Uma da área mais que hoje tem pessoas é a área da rede social. É aqui que nós podemos ver em Provérbios, capítulo 1, versículo 21, aonde a sabedoria que clama nas ruas, ela também deve ser levada às portas dos portais, às entradas dos portais, da internet. Eu tenho um cubo que está escrito portais, Provérbios 1 e 21. Então, mesmo que indiretamente, é ali na internet que eu tenho que também propagar a mensagem do Evangelho, que também trata-se de uma mensagem que é levada a milhares de pessoas. Então, meus irmãos,
O Evangelho tem sido a mensagem da sabedoria, que é o ministério de Cristo prefigurado em Provérbios capítulo 1, que é chamado de boas novas. É ali que a sabedoria, ela pede ao público: conversão, convertei-vos. Muitas pessoas só querem ficar dentro do templo, pregando só para os cristãos, mas não sabe ele que a sabedoria está totalmente ao contrário daquilo que ele faz. Ela sai nas ruas, ela sai nas encruzilhadas das ruas mais concorridas, e ela também sai nas entradas dos portais, entrando nas redes sociais pelos portais. Isto é, uma forma que nós vemos de sabedoria de ganhar almas para Cristo. Então, nós podemos ver, meus amados, que somos feitos para pregar o Evangelho. E a mídia, a rede social, ela não foi feita para o cristão difamar, anunciar o mal, exatamente o que muitos têm feito hoje, fakes falsos, ou seja, pessoas que colocam a sua pessoa na internet de um modo fraudulento, oculto, pensando que ninguém o vê. Esse é o problema de muitos que ficam por trás da rede social, da mídia, só para falar mal de pastores, só para falar mal de pregadores, de cantores evangélicos, levando sempre notícia má, notícia que acontece dentro da igreja. Isso nós podemos ver, amados irmãos, que a internet, ela não foi feita para o desabafo. Principalmente que nós que somos cristãos, que levamos as boas novas, temos que saber aprender a usar os meios de comunicação. Uma das formas que Jesus nos ensina é que existe um trono para o vencedor. E se eu estou nas redes sociais, utilizando de uma forma incorreta, o que é que vai acontecer? Eu vou perder o trono. Porque é muito difícil, irmãos, a pessoa não revidar uma afronta. É muito difícil a pessoa não falar à altura daquilo que a pessoa está falando dela. Isto Jesus falou que nós temos que desprezar as afrontas. Se alguém falou mal de você, você tem que exceder a notícia mal, o falatório ruim. Isto é, você não pode revidar de nenhuma forma. Jesus disse que o cristão tem duas faces. Se bater na esquerda, você tem a direita para entregar. Se pedir a tua túnica, então não insista com a capa. Se pedir para se andar a segunda milha, então exceda, ande também a segunda milha. Então não fique como faz muitos por aí, vivendo na reação, vivendo como cauda e não como cabeça. Somente a cabeça pensa e a cauda reage. Não usamos a internet para difamação, para carnalidade. É aqui que muitas pessoas perdem a promessa de Jesus, por se tratar de uma internet que muitas pessoas acham que não lhe veem e colocam fotos fake de perfis falsos e ali fica falando mal de um e de outro. Deus está te vendo. Não tem como escapar dos olhos do Senhor. Amados irmãos, nós temos que melhorar a nossa vida, seja ela na comunhão, na igreja, seja ela também nas redes sociais. Nós temos que melhorar a nossa vida, principalmente com o Evangelho.
O Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. O Evangelho veio para mudar a vida. E nós aprimoramos o Evangelho, com certeza, através de cursos, palestras, vídeos dos nossos irmãos que colocam nas redes sociais. Muitas das vezes a nossa igreja não tem, mas na mídia nós procuramos e achamos para o nosso elevo espiritual. Agora, não confundir as redes sociais com comunhão. Muitas pessoas acham que tem que ter Cristo em casa, deixar de ir para a igreja, deixar de se reunir com os irmãos, deixar a comunhão do partir do pão. Aí fica a mercê desses líderes que utiliza de má fé, vendendo até mesmo a ceia, o cálice pela rede social. Isso que é um erro. Muitas pessoas estão sendo iludidas. Por quê? Porque no decorrer de Provérbios que nós estamos estudando, as pessoas que são simples não podem continuar vivendo na simplicidade. Ou seja, ele tem que procurar sempre um alvo melhor. Ser simples é bom, mas tem que procurar melhorar. Tem que procurar ser alguém melhor na sociedade. Isto é, por que não ser uma águia? Por que não procurar voar nas alturas? Por que não ter uma visão melhor? Por que não alargar sua tenda e proclamar o Evangelho nas redes sociais? Isto é uma forma de melhorar a sua vida nas redes sociais. Então, meus irmãos, é isto que o Evangelho veio fazer. O Evangelho veio mudar. E por isso o Evangelho tem que entrar nas redes sociais para que ele venha pregar a conversão. É o que está em Provérbios capítulo 1. A sabedoria, a mensagem das boas novas tem que entrar na internet, nas redes sociais e dizer para o povo que ele tem que se arrepender dos seus pecados. Então, a primeira mensagem do Evangelho na internet é que o povo se arrependa. O povo tem que se arrepender dos seus pecados. Porque só assim as pessoas mudam de vida, irmãos. O Brasil, que estava debaixo do catolicismo, a pobreza desgraçada. Só foi o Evangelho entrar no Brasil, o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, as pessoas hoje estão melhores, estão mais bem-sucedidas. Porque quando o Evangelho vem, você não fica simplesmente na simploriedade. Você procura algo melhor, porque o Evangelho é isso, é mudar, é mudança de vida. Então, vai ter um momento em que você vai estar como um cordeiro. Vai ter um momento que as pessoas vão te bater, vão te cuspir, vão te atropelar, vão te rasgar, vão falar mal de você. Mas não te preocupa, vai chegar um tempo em que será um tempo de glória. Será um tempo em que todos vão olhar para você e não verá mais um cordeiro, e verá você como um leão. Isso é o exemplo maior que Jesus tem nos dado. É o maior exemplo que Jesus, ele tira as pessoas da simplicidade para a melhor, ou seja, para a glória. As pessoas saem da lei, entram na graça e entram no reino. Veja se o Evangelho não é mudança. Por isso que o Evangelho tem que estar na internet, nas portas, nos portais, nas entradas do YouTube, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Então todos os meios de comunicação, TV. Não é isso que a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus,
não tem feito por 24 horas, de madrugada, de manhã cedo, toda hora, usando a mídia, a TV, a rede social? Por que você não vê um crescimento alarmante da Igreja Universal? Porque ela utiliza a ferramenta, ela utiliza os meios de comunicação, ela utiliza a TV 24 horas, ela utiliza redes sociais, todos os meios para poder chegar até as pessoas. Amados irmãos, as redes sociais, ela pode ser usada para duas finalidades. A finalidade, a primeira, a ruim, né, que na sua maioria das vezes, nós temos aqui primeiro a ruim, né, redes sociais. E temos a boa. Então, na ruim, irmãos, as pessoas são fisgadas. Por quê? Porque a rede social, ela pode ser usada para atrair as pessoas para o mal, não há dúvida. Ela também pode ser atraída, ou seja, pode ser uma função para trazer as pessoas a fazer o bem. Então, ela pode ser tanto do bem como do mal. Há conhecimento do bem e do mal. Então eu posso usar ela para o bem ou para o mal. Então depende daquilo que eu sou instrumento. Se Jesus me chamou para ser pescadores de homens, é porque Jesus já sabia que tinha um problema com o homem. O homem foi problemático desde quando ele caiu. O Adão, ele tinha uma mente brilhante. A mente que Adão tinha era uma cópia da mente de Cristo. Esse Cristo que havia sido pensado no coração de Deus, que veio na humanidade. Cristo veio para a humanidade. Para quê? Para atrair todos os que estão com a mente pervertida, que segundo Abacuque, capítulo 1, versículo 14, diz que o povo agora está com a mente de peixe. Então o Evangelho tem que ser uma rede varredora. Então pode ser usada a rede social, pode se usar o Face, a internet de uma forma geral, para trazer as pessoas para Cristo. Então é uma rede varredora, conforme diz Provérbios capítulo 1. Então tem dois meios para ganhar almas para Cristo. Pode ser pela rede social, com uma rede varredora, trazendo multidões, milhões de pessoas para Cristo. Por isso que tem as curtidas, por isso que tem você colocar no Face para a pessoa enviar para várias pessoas ao mesmo tempo, que é o caso de compartilhamento. Então, amados, a rede social ela pode ser usada para o bem, para coisas boas, levar as pessoas para Cristo. As pessoas podem se arrepender dos seus pecados, mas temos que ver o limite das redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais não podem batizar ninguém. Então, as redes sociais têm limite. As redes sociais não batizam ninguém com o Espírito Santo. Então, ela faz a pessoa ouvir, crer, se arrepender. Então, existe um limite nas redes sociais. As redes sociais não dão santa ceia para ninguém. Então, meus irmãos, é limitado as redes sociais. Ela serve até aqui. Então, ela tem limites. Então, amados, conforme nós estamos ensinando, o Evangelho veio e pode ser usado nas redes sociais para as pessoas terem uma mente de Cristo.
Mas até mesmo com o tempo também é limitado. O tempo que nós temos que ter nas redes sociais também é limitado. Então existe limite nas redes sociais. Nós temos que ir para a igreja, nós temos que orar, nós temos que buscar Deus, nós temos que estudar a Bíblia. É limitado as redes sociais. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você pode pregar nas redes sociais? Pode. Pode, mas tem um tempo para tudo. Tem pessoas que usam as redes sociais, infelizmente, para todo tipo de negócio, lícito e ilícito. Mistura tudo. Amados irmãos, há um lado bom nas redes sociais. A comunicação interpessoal, a pregação do Evangelho, que está em primeiro lugar. Então, meus amados, esta é a razão de eu ter um Facebook, para me compartilhar as coisas boas do Evangelho e conhecer as pessoas em segundo lugar. Então, meus irmãos, o reino de Deus tem que estar na prioridade em tudo na sua vida. Tudo o que fizer, façais para a glória de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós estamos numa obra missionária, não esqueça. As redes sociais podem sim ser usadas para missão e evangelismo. E pode ter certeza que muitas pessoas, profetas, igrejas, descobriram o poder da mídia, das redes sociais, e estão usando ela para o lado ruim. Infelizmente, pessoas evangélicas, pessoas cristãs, estão enganando as pessoas, porque as pessoas que antes de conhecer a Cristo estavam com a mente de peixe. E quando escutam ou vê um programa do pastor A, pastor B, ou do líder, ou da liderança, as pessoas acreditam. Parece loucura, irmãos, mas é verdade. 60 mil litros de óleo, você vai ser banhado aqui no óleo ungido. E as pessoas caem. Isso é geral. Isto é geral. Seja o político, seja o policial, seja o juiz, todos estão no contexto de Abacuque 1,14. Mente de peixe. Quem de nós não já caiu na malha dessas pessoas que são vendedores nas nossas portas, vendendo? Como é que o vendedor te vê? Com mente de peixe. É assim que ele te vê. Por isso que Jesus sabe dessa questão de Abacuque 1,14. Jesus disse para os seus discípulos: eu vos farei pescadores de homens. Então, o Evangelho veio para tirar o homem do escárnio, da impiedade. O que é que tem alegria, qual é a alegria de um ímpio, se não for as fofocas, o disse-me-disse, se não for as calúnias, as piadas, até mesmo falando línguas estranhas? Irmãos, resume a vida de um ímpio, falando uns dos outros. Ele se alegra na impiedade, na injustiça, na fofoca. Agora, você é justo? Agora vai na tua igreja, encontre um irmão, se une a ele, para ver se você não se enche da presença de Deus, para ver se você não é batizado com o Espírito Santo, para ver se você não escuta a palavra de Deus pelo canal de um irmão, um vaso sendo usado por Deus na igreja. Então, amados irmãos, nós estamos mostrando o lado bom e o lado ruim. Então, vejamos mais alguma coisa. As redes sociais, amados irmãos, ela também pode ser usada para aconselhamento. Você pode usar de uma forma correta
para aconselhamento, porque o Evangelho de Jesus Cristo também pode repreender alguém, mas exortando dentro da graciosa manifestação da graça de Deus. Muitas pessoas não sabem exortar. Esta é a realidade. Primeiro, muitas pessoas são carnais e colocam a pergunta no Face e esperam os outros carnais questionarem e ali começa a confusão do diabo. Então, é ali que você vê os carnais. É ali que você vê os crentes que estão na carne. Então, volte para cá. Eu estou mostrando que você foi feito para apaziguar, para reconciliar. Você foi feito para ajuntar e não para espalhar. As redes sociais é para unir e não para dividir. Com isso, quando o próprio Jesus veio, ele veio trazendo a graça e a verdade, João 1,17. Embora ele sendo a verdade, ele não trouxe primeiro a verdade. Muitas pessoas querem ser verdadeiro, mas não são graciosos. Vão ensinar a verdade, mas só tem a verdade e não tem a graça. O que adianta ter a verdade e não ser gracioso? Então a exortação, ela é primeiro graciosa e depois verdadeira. Sempre a graça tem que estar em primeiro lugar. Não adianta trazer só a verdade, porque a verdade sem a graça leva o povo ao legalismo. E Jesus veio tirar o povo da lei para a sua maravilhosa graça. Por isso que ele veio trazendo a graça e a verdade. Amados irmãos, não cite nomes em redes sociais. Fale por parábola. É por isso que as nossas aulas são, na sua maioria, de parábolas, ou de comparações, ou usando textos para confirmar uma ocasião daquilo que Jesus falou, porque Jesus sempre falava por parábola. Por exemplo, aqui, quando Jesus se encontrava com os fariseus, ele não citava o nome dos fariseus, ele dizia um certo homem, um pai de família. Então, os fariseus sentiam ódio, raiva de Jesus. Eles se mordiam por dentro. Está falando de mim, eu sei que você está falando de mim. Mas Jesus não citava nomes. Jesus, quando ele ia atacar alguém, entre aspas, ele dizia ao contrário. Ele não dizia maldito ou amaldiçoado, aquele que fez o mal, aquele que faz o mal contra ti. Não, ele dizia bem-aventurados sois vós. Olha aí, irmão, como é que se trata de um assunto. Então, meus amados irmãos, é isso. Vamos ter humildade. O nosso Deus, quando fala, ele fala para os outeiros, para que os montes escutem. Ou seja, Deus fala para os outeiros, para que os montes escutam. Amados, toda a água corre para o mar. Então, cuidado com o que você fala. Aquela pessoa é o mar. E tudo que você fala vai chegar no mar. E vai chegar de uma forma 5.000 vezes multiplicado. Sempre vai chegar de uma forma negativa. Então, cuidado quando você fala. Vai chegar no mar. Porque todo rio corre para o mar. Então não invente nada, não fale mal de ninguém, pregue o Evangelho. Seja humilde. Tem conhecimento? Então viva como se não tivesse. Você tem condições e pode? Viva como se não pudesse. Você então viva como se não fosse. Então,
Seja humilde. Deus te abençoe. Amém.